Bem-vindos à nossa transmissão da verdade do Evangelho. Hoje continuo ensinando sobre a autoridade do crente. Eu lhe digo que essa é uma das coisas mais importantes que você pode aprender, e na minha opinião isso é baseado na minha vida pessoal e também nas pessoas para quem ministro. Esse é um dos elementos que faltam. A maioria das pessoas elas não entendem que Deus flui através de nós e não sem nós. Eles apenas oram e lançam suas orações, mostram qual é a necessidade, então pedem a Deus para supri-los, sem perceber que Ele fará isso de acordo com o poder que opera em nós. É o que diz Efésios 3:20. Então, eu tenho esse livro, é um livro de 240 páginas sobre a autoridade do crente, e tem esse pequeno resumo. Nós encorajamos você a adquirir. Pedimos que você doe alguma quantia, porque são 240 páginas, mas se você não quiser dar nada para ter esse livro maior, nós lhe enviaremos esse pequeno livro como presente. Então, temos também CDs, DVDs, USB e até um guia de estudo. Também temos esse pequeno livreto sobre a soberania de Deus, e muitas das coisas sobre as quais estou falando contradizem o conceito popular de que Deus é soberano. Eles acham que Deus age independentemente de nós. Isso não é verdade. Ele nos deu autoridade, e deixe-me voltar a repetir algo que eu disse no programa anterior. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então Deus criou o homem e delegou à humanidade a autoridade para ter controle total sobre a terra. E não havia nenhuma letra miúda ali, não havia nada que dissesse: se você errar, vou retirar essa autoridade. Quando Deus diz algo, isso se torna um contrato para ele. Salmos capítulo 89, 34 diz: não quebrarei a minha aliança, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Quando Deus diz algo, é um contrato, é vinculativo. Ele não pode mentir. Então, quando Deus disse: você tem autoridade sobre essa terra, Ele nos deu isso. Embora Ele nunca tenha pretendido que nós rendêssemos e dessemos ao diabo e o fortalecêssemos, Ele teria sido injusto se dissesse: não foi isso que eu pretendia, retiro a sua autoridade, tiro Satanás do caminho e resolvo o problema. Deus não poderia fazer isso. Eu lhe digo, se você estiver ouvindo e acompanhando isso deve responder algumas perguntas importantes. Eu costumava fazer essa pergunta quando era criança e ninguém nunca conseguia me responder. Mas eu costumava perguntar: por que o Senhor? Por que Deus esperou 4.000 anos depois da queda de Adão para Jesus aparecer? E você sabe que diz em Gálatas capítulo 4 que quando chegou a plenitude dos tempos, em outras palavras, implica que teria sido prematuro se Jesus tivesse vindo antes do tempo em que veio. Por que esse período de 4.000 anos? Porque Deus esperou 4.000 anos. E tudo remonta a essa questão da autoridade do crente. Porque Ele deu à humanidade a autoridade sobre essa terra. E quando Ele criou a terra, antes de delegar autoridade aos homens, Ele tinha todo o poder e autoridade. E não havia oposição a Ele. Ele falou e as coisas existiram. E Ele trouxe o homem à existência. Gênesis 1, verso 26. Mas depois que Ele deu à humanidade autoridade sobre essa terra, Ele não pode falar e o segundo Adão existir, como Jesus é chamado em 1 Coríntios 15. Ele não pôde simplesmente falar e trazer Jesus à existência, porque agora ele havia delegado toda essa autoridade, esse poder criativo à humanidade. Então ele teve que fluir por meio dos homens. É por isso que levou 4.000 anos. Quando ele criou os céus e a terra, em apenas 6 dias ele falou e aconteceu. E isso aconteceu porque não houve oposição. Ele tinha poder e autoridade para isso. Mas depois que ele deu autoridade aos homens, ele só pôde criar o segundo Adão falando e não com um controle absoluto como as pessoas pensam. Ele não era soberano sobre a terra. Sabe, eu sei o que eu estou dizendo pode ofender muitas pessoas, porque a religião ensina que Deus é soberano e isso quer dizer que ele pode fazer o que ele quiser e a hora que ele quiser. E ninguém tem qualquer impacto no que Deus quer fazer. Mas olhe para esses salmos. Salmos capítulo 78, verso 41. Diz que eles limitaram o santo de Israel. Você pode limitar a Deus.
Efésios capítulo 3, 20 diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Se não há poder operando em você, Deus então não pode agir. Você poderia dizer que não vai se mover. O ponto principal é que ele não vai agir independente das pessoas. Ele flui através das pessoas. Aqui está uma escritura no Salmo 115, verso 16. Ela diz: os céus, sim, os céus são do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Você sabia que Deus criou toda essa terra e que ele tinha todo o poder e autoridade quando fez isso? Mas então ele deu o governo e a autoridade sobre essa terra aos homens. E então ele teria sido injusto se simplesmente viesse e mudasse tudo e dissesse: não é isso que eu quero, vou mudar tudo isso. Não é assim que funciona. Sabe, uma vez eu tive um carro que dei de presente para um dos meus funcionários, ele precisava de um carro e nós simplesmente decidimos dar a ele. Era um carro bonito, era novo quando comprei, eu dirigi por alguns anos, mas ainda era um bom carro. E de qualquer forma, eu dei para ele. Mas ele queria usar esse carro como troca para conseguir um carro melhor. E então ele se sentiu meio constrangido, meio mal por fazer isso, porque eu o tinha dado. Então ele finalmente veio até mim e disse: aqui está o que eu gostaria de fazer, você concorda? Posso fazer isso? E eu disse a ele: olha, o carro é seu, você pode fazer o que quiser. Eu disse: se você quiser estacioná-lo na frente e cobrar $5 das pessoas para usar uma marreta e bater nele, eu disse: o carro é seu, você pode fazer o que quiser. Mas veja, porque eu dei a ele, ele pensou que de alguma forma ou de outra eu ainda iria querer exercer controle sobre o que ele fazia com aquilo. Mas veja, isso não seria realmente dar a ele. Quando Deus deu autoridade sobre essa terra aos homens, ele nunca pretendeu que nós entregássemos ao diabo. Mas para ele ser honesto, para ele manter sua palavra, ele diz: você tem domínio, você tem autoridade, você subjuga. E se você estudar essas palavras, quero dizer, é absoluto, é controle incondicional sobre essa terra. O Senhor lhes disse, ele disse: não comam dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não queria que fizessem, mas não os forçou a fazer. Ele deu essa autoridade aos homens, sem nenhuma reserva. E quando a humanidade pecou, nós entregamos essa autoridade ao diabo e colocamos toda essa doença, ódio e guerras. Tiago capítulo 4 diz: de onde vêm as guerras? Elas vêm da sua própria concupiscência, aquela guerra em seus membros. Deus não é quem causa essas guerras. Agora, existem guerras piedosas em que alguém está sendo tão mal que a guerra é melhor do que a alternativa de deixá-los continuar sem controle. Então, existem guerras piedosas, mas as guerras não vêm de Deus. Todas elas vêm das nossas próprias concupiscências. Deus não é quem causa esse caos. Você ouve as pessoas dizendo, sabe, que você está segurando, exceto por um ato de Deus, como um tornado, um raio, uma inundação ou algo assim, um terremoto, e eles culpam Deus por todas essas coisas. Deus não é quem causa tudo isso. Eu sei que eu estou dizendo que o que eu estou dizendo pode chocar você. Você precisa obter esse pequeno livreto sobre a soberania de Deus. Ele realmente vai dar muitas explicações. Mas quando Deus criou os céus e a terra, ele deu a terra aos filhos dos homens. O céu, até mesmo os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E era nossa para fazermos o que quiséssemos. E mesmo que o que fizéssemos não fosse o que ele pretendia, Deus teria sido injusto se simplesmente viesse e resolvesse tudo. Então, isso responde a uma grande pergunta: por que Deus esperou aqueles 4.000 anos? Por que ele teve que fluir através das pessoas? Quando ele criou o corpo de Adão, ele não precisou fluir através de ninguém. Ele foi a única pessoa envolvida, então não houve resistência alguma, ele apenas disse e bum, aconteceu. Mas quando ele foi criar Jesus, ele teve que fluir através das pessoas, e o problema era que não havia ninguém completamente em sintonia com Deus que pudesse simplesmente falar e deixar Deus fluir completamente através dele. Estávamos tão corrompidos pelo pecado que era incrível como algumas das coisas que Deus teve que falar, como ele falou através de Isaías e disse: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Você sabia que isso tinha que ser dito? Jesus teve que nascer de uma virgem, porque se ele tivesse nascido apenas através de uma união natural, de um homem corrupto e uma mulher corrupta, então a descendência teria sido corrupta. Ele teria herdado uma natureza pecaminosa, então ele teve que nascer de uma virgem. A mulher lhe deu seu corpo, mas o homem é quem libera essa vida. E essa vida foi corrompida pelo homem, então Jesus tinha que ser concebido por uma virgem, mas isso tinha que ser falado.
Ele falou, e Adão veio à existência. Ele falou Jesus, e Jesus veio à existência. Mas o problema era que quem acreditaria que uma virgem iria conceber um filho? Sabe, não há como dizer se Deus não tivesse tentado fazer com que outros profetas falassem isso. Eles poderiam pensar, cara, eu não vou profetizar que uma virgem vai ter um filho. Isso foi um grande acontecimento. E não apenas sobre o nascimento virginal, mas também tinha profetizado que ele nasceria em Belém. Tinha que ser profetizado em Isaías que ele levaria nossas enfermidades, carregaria nossas doenças, pelas suas pisaduras seríamos curados. Tinha que ser profetizado em Isaías 52:14 que o seu rosto seria mais desfigurado do que qualquer homem que já viveu na terra em sua forma, de modo que ele nem parecia humano. Deus tinha que falar essas coisas por meio de alguém. E ele não conseguia encontrar uma pessoa que estivesse em completa sintonia com ele a ponto de falar todas essas coisas. Então, levou 4.000 anos para Deus se comunicar, mesmo que só um pouco. Moisés disse que haveria outro profeta como ele. Você não precisa subir ao céu nem descer ao abismo, mas a palavra está perto de você, na sua boca, a palavra da fé que pregamos. Ele falou isso por meio de Moisés, depois falou outras coisas por meio de todos esses outros profetas e finalmente, em Lucas capítulo 1, o anjo aparece a Maria. Ele disse que ela iria engravidar. E ela disse, como eu poderia fazer isso? Eu nem sou casada. E ele diz, o Espírito Santo vai te cobrir com a sua sombra, e o que for gerado em você é do Espírito. E Maria disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. E sabe o que ela fez? Ela recebeu a palavra. 1 Pedro capítulo 1, verso 23 diz, sendo regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. E a palavra de Deus é chamada de semente. A palavra se tornou a semente. E aquela palavra semente, ali em 1 Pedro capítulo 1, verso 23, é a palavra grega espora, e espora é um derivado da palavra esperma, de onde vem a palavra esperma. A palavra de Deus literalmente continha a vida de Deus nela. E quando Maria disse, faça-se em mim segundo a tua palavra, ela recebeu a palavra. O Espírito Santo a impregnou com a palavra se tornou uma semente. Em vez de um homem prover a semente, a palavra foi a semente e Jesus foi concebido. E é por isso que João capítulo 1 diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Essa é uma descrição tão precisa de quem Jesus era. Ele literalmente foi falado e veio à existência. E isso levou 4.000 anos para Deus falar tudo o que poderia e precisaria ter falado. Mas quando ele teve que fluir através das pessoas, veja, tudo isso remonta à autoridade do cristão, porque ele teve que fluir através das pessoas. Não havia ninguém que fosse um verdadeiro e bom condutor de seu poder e autoridade. Estávamos tão corrompidos pelo pecado que Deus levou 4.000 anos para ele falar todas essas coisas e trazê-las à existência. Isso é incrível. Não sei se isso te abençoa, mas essa era uma grande questão para mim. Se Deus realmente nos amou, por que Ele esperou 4.000 anos? Por que Ele deixou as pessoas sofrerem sob esse mundo caído, sem todos os benefícios que vieram através da vinda de Jesus e se tornando pecado por nós? Por que Ele esperou 4.000 anos? Essa costumava ser uma grande questão para mim. E agora que entendo a autoridade dos cristãos, entendo que Deus deu autoridade sobre essa terra aos homens e que ele estava limitado a isso, ele tinha que fluir através das pessoas, isso respondeu essa pergunta. E entendo que Deus nos ama e que Deus profetizou que viria a semente da mulher. Isso é significativo da maneira como é dito em Gênesis capítulo 3. Não disse a semente do homem porque isso teria trazido a corrupção que estava no pecado. Se tivesse sido a semente do homem, não foi a semente do homem, mas a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Isso foi uma profecia naquele momento. Deus começou a trabalhar desde o momento em que Adão e Eva pecaram para trazer a redenção. Mas levou 4.000 anos porque Deus nos deu autoridade e poder e não nos submetemos a Ele como deveríamos. Então, isso limita o santo de Israel. Salmos capítulo 78, verso 41. E alguém diz, bem, o que isso significa para mim? São exatamente os mesmos princípios, são as mesmas verdades operando em nossas vidas. Deus tem um plano perfeito para você. O plano de Deus para você é que você esteja bem, que seus pecados sejam perdoados, que você prospere, que tenha dinheiro suficiente para pagar toda boa obra, como diz 2 Coríntios capítulo 9, verso 8, que Ele é capaz de fazer abundar em nós toda a graça, para que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, abundemos em toda boa obra. Essa é a vontade de Deus, mas é segundo o poder que opera em nós, Efésios 3:20.
E se não tomarmos nossa autoridade, se não renovarmos a nossa mente, nos livrarmos da incredulidade, começarmos a andar em fé, tomando nossa autoridade, falando sobre as coisas, a perfeita vontade de Deus não se cumpre automaticamente. Ela tem que fluir através de nós. Nós compartilhamos. Ele nos deu autoridade nessa terra. Temos autoridade além de nós mesmos, mas certamente temos autoridade sobre nós mesmos. E muitas pessoas não estão exercendo isso. Elas estão apenas orando e dizendo, ó Deus, por favor, me cure. E você sabe, eu não acredito que Deus esteja confuso. Mas se Deus pudesse estar confuso, eu acho que ele olharia para Jesus e diria, por que eles estão me pedindo para curá-los? Não lhes disse que pelas tuas pisaduras fostes sarados, 1 Pedro 2:24? Não lhes dissestes que falassem ao seu problema, ao seu monte, Marcos 11:23, e que teriam o que dissessem? Não lhes disse, Tiago capítulo 4, verso 7, a última parte desse versículo diz, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Não lhes disse que tinham esse poder, por que estão pedindo para mim fazer, quando eu lhes dei poder e autoridade? É por isso que Deus responderia se pudesse ser confundido, porque Ele já nos deu isso. E, no entanto, não estamos usando o que Deus nos deu. Estamos apenas nos aproximando dele como um mendigo. Ó Deus, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada. Mas sei que Tu pode. Poderias, por favor, curar esse câncer? Poderias, por favor, cuidar desse problema? Poderia, por favor, suprir a minha necessidade? Não, não é assim que funciona. Deus é quem tem todo o poder e autoridade, mas ele delegou essa autoridade aos homens. E ao fazer isso, ele limitou sua própria intervenção a operar através de você. E você precisa assumir sua autoridade. Você tem que falar sobre o problema. Isso é incrível. E eu te digo, eu sei que isso vai contra o nosso sistema religioso. Muitas pessoas vão ouvir o que eu estou dizendo e vão pensar, cara, eu acho que sou melhor do que todo mundo, que de uma forma ou de outra eu posso fazer todas essas coisas, eu posso fazer todas as coisas através de Cristo, Filipenses 4:13, mas não estou dizendo que posso fazer todas as coisas. Não estou dizendo que tenho o poder de cura apenas no meu corpo físico, mas no meu espírito nascido de novo. Eu posso fazer todas as coisas através de Cristo. Em João 15, creio que por volta do verso 5, Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. E sabe, eu concordo 1000% com isso. Sem Jesus eu sou um zero à esquerda. Eu não sou nada. Não estou dizendo que eu tenho o poder. Estou dizendo que o meu homem nascido de novo foi criado em novidade de vida. Jesus me capacitou e me deu autoridade para usar o seu nome e tudo que eu disser em seu nome, crendo que vou receber e, portanto, não sou a fonte, mas eu estou conectado à fonte e por causa disso o poder de Deus flui através de mim. E se eu não tomar minha autoridade, se eu não falar sobre os meus problemas, se eu não resistir ao diabo, isso não vai acontecer sem mim. Novamente, algumas pessoas vão entender isso mal e pensar que eu estou reivindicando um poder sobrenatural ou pensando que sou melhor do que qualquer outra pessoa. Isso é absolutamente falso. Eu sou como o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, onde ele diz, não tenho confiança na minha carne, não tenho nenhuma confiança em mim mesmo, nem no meu eu carnal, nem no meu corpo físico, mas tenho uma tremenda confiança em quem eu sou em Cristo. Sou uma nova pessoa em meu espírito, tenho o poder sobrenatural de Deus. E se eu não começar a recorrer a Ele, crer que Deus me deu esse poder, e se eu não resistir ao diabo, ele não vai fugir. Ele não vai fugir diretamente de Deus. Não posso dizer, ó Deus, por favor, livra-me do diabo. Não, Ele me deu autoridade sobre o diabo e disse, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então eu tenho que resistir. E se eu não estiver resistindo, bem, então Satanás não vai fugir. Não porque ele tenha mais poder do que Deus, porque Deus já derrotou o diabo. Ele é um perdedor absoluto, ele não tem poder nem autoridade alguma, mas ele vai mentir para mim e me enganar. E se eu ceder a ele, é a minha autoridade. É o meu poder que Satanás está usando contra mim. É a minha passividade que Satanás usa contra mim e contra você. Você tem que reconhecer que Deus, por meio de Cristo Jesus, destruiu completamente toda a doença, toda a enfermidade, toda a pobreza, toda a opressão, toda a dor, toda a tristeza. Jesus suportou todas essas coisas e Ele nos deu o poder de vencer e sempre triunfar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não está triunfando, não é porque Deus não providenciou, é porque você ainda não aprendeu a receber.
E não estou dizendo nada disso para condenar você, porque nenhum de nós sai do útero plenamente desenvolvido e entendendo esse tipo de coisa. Precisamos renovar a nossa mente, como diz em Romanos 12:2. Precisamos ser transformados pela renovação da mente para provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso não acontece automaticamente. Só porque você nasceu de novo não significa que tudo funciona automaticamente. Você precisa renovar sua mente. É a maneira como você pensa que vai influenciar suas ações. E se você pensa que depende apenas de Deus, que você não tem poder ou autoridade, você impedirá que o poder de Deus opere em sua vida.